povo, tudo bom com vocês? Tem tempo que eu não apareço aqui com uma entrevista feita por mim, não é? Mas cá estou eu de volta e eu tive o prazer de fazer essa retomada com 3 pessoas super especiais. Eu bati um papo com a Maria Casadeval, que é uma mulher extremamente inteligente e, por sinal, muito linda, com o Duda Nagli e com o Luiz, que é o diretor do filme A Garota da Moto. Eu não sei o quão engajado em A Garota da Moto você é, mas esse filme ele é um spin-off de uma série que era do SBT e que tá chegando agora aí no cinema, trazendo para nós, para os nossos corações, a primeira heroína mulher brasileira. Ela não aceita não. A grande verdade é essa, ela é uma mulher cheia de questões na vida dela, com suas batalhas pessoais e que simplesmente não aceita quando a sociedade olha para a cara dela e fala: não, anjo, você não vai seguir daqui. Ela fala: mas como é que é? Você me disse não? Pois é agora que eu vou. Joana é uma mulher brasileira extremamente empoderada, que vive nessa distopia que a gente não entende muito bem qual é ali o lugar que ela mora ou em que momento ela tá, qual é a tecnologia desse período em que ela vive, mas uma coisa a gente sabe, ela não aceita não como resposta e ela luta pelo que acredita, o que é muito bonito de acompanhar. O filme tem uma estética muito bonita, muito diferente, ele é muito focado nos filmes de ação clássicos, assim, que a gente sabe que nós mulheres precisamos também dos nossos mimos, dos nossos clichês cinematográficos pra gente curtir bastante. Então eu espero que vocês curtam um pouquinho desse papo que eu bati com eles e caso você se interesse em assistir A Garota da Moto, está disponível nos cinemas do Brasil inteiro. Dá uma conferida no site ou no aplicativo da Ingresso.com para você ver o cinema da sua cidade, se está disponível o filme e, claro, a sessão ideal para você. Fica a dica então, curte aí o meu papo com eles, espero que vocês curtam. Beijo. Meu nome é Joana, não sou piloto de corrida, não sou bandido, sou motofretista. Primeiro, obrigada pelo filme, ele é muito legal, me diverti bastante, deu uma animada no dia hoje, já tô, querendo enfrentar a semana de outro jeito. Que bom. Muito empoderador esse filme, dá uma energia muito boa. Primeiro eu queria saber da Maria e do Duda, se vocês podem falar um pouquinho pra gente começar o vídeo, pra galera entender melhor o personagem de vocês, falar um pouquinho sobre os personagens e qual a principal mensagem que vocês acham que eles trazem nessa trama. Bom, vamos lá. A Joana é uma mulher comum e eu acho isso muito interessante, assim, a gente achar o que é extraordinário no comum, né? É claro que não é comum todas as mulheres saberem lutar e etc, mas ela é uma pessoa que vive uma vida relativamente comum, guardados, né, todas as proporções de fuga dela, que vem desde a série, etc, mas quando a gente chega na Joana, ela trabalha, né, ela é uma entregadora de, não aplicativos na época, porque né, nessa ficção criada, os aplicativos estão entrando na realidade deles, mas ela é mãe, solo, tem um filho para criar, tem um trabalho, de certa forma é bastante desgastante, exaustivo, mas é a forma que ela encontrou para tornar essa realidade funcional para ela, filho, e também para o pai que aparece, né, durante a trama, etc. A mensagem é sobre, primeiro, eu acho que a Joana tem um senso de justiça que é muito interessante, sobretudo no momento que a gente está vivendo. Tem uma fala que eu acho muito emblemática dela, que é: eu não consigo ver uma injustiça acontecendo, saber que eu posso fazer alguma coisa e não fazer nada. Eu acho que essa pode ser uma metáfora para esse momento político mesmo. Nós, como cidadãos e cidadãs, a gente, diante de um momento complicado da política brasileira, a gente saber que a gente tem ferramentas de transformação, o cinema também é uma delas, né, a arte é uma delas, mas saber que a gente tem ferramentas de transformação e como a gente pode se apropriar delas. No caso da Joana, metaforicamente é a luta em si, né, física, mas como a gente pode se apropriar dessas ferramentas de lutas para transformar, ter esse senso de justiça mesmo e essa vontade que você até trouxe, Cris, no começo, que é de fazer alguma coisa. Eu tive vontade de fazer coisas, né, e eu acho que a Joana desperta esse desejo por transformação e essa inconformidade com as injustiças, sejam elas sociais, sejam elas pessoais. Então, eu sinto que é por aí, assim, o que a gente traz com a Joana. Eu era jovem, meu filho era pequeno, quiseram matar a gente. Trabalho escravo? Eu vim fazer uma entrega e eu vi. Tô indo pra aí, não faz nada até eu chegar. Ribeiro, até você acionar alguém, alguma mulher pode morrer lá dentro. Eu tive que aprender a lutar pra proteger o meu filho. Você é o quê?
Uma espécie de super-herói. O meu personagem, ele simboliza o que há de mais nefasto na nossa sociedade, né? Porque o meu personagem também, no caso, tem um quê misterioso no início, assim, ele vai se revelando aos poucos, mas é muito interessante ver, né, a transformação da Joana, que o filme gira muito em torno da Joana, né? E ela foi transformada, assim, pela vida, e igual a Maria acabou de falar, e aí quando ela vê uma injustiça, ela foi tão transformada, assim, por todas essas injustiças e os ataques e as violências que ela sofreu, que ela não se aguenta, né? Quando ela vê, ela já se envolve, e disposta a arriscar a própria vida. Até na própria profissão de motogirl, o pessoal vive a vida muito intensamente, essa coisa da skin in the game, né? Eles estão arriscando a própria pele o tempo todo, né? Para chegar um pouquinho mais rápido. E aí essa parte do conflito dos personagens é bem simbólico, né? Você trouxe uma coisa que é muito interessante, que é a falta de escolha mesmo. A Joana, ela não teve escolha, ela foi transformada, assim, pelas violências e pelas demandas da vida a ser quem ela é. Isso é muito interessante, porque também fazendo a metáfora com a vida real aqui, muitas pessoas não têm escolha a não ser ir pra luta mesmo, né? Seja ela na luta diária de um trabalho, enfim, né? Conseguir se sustentar dentro dessa estrutura que muitas vezes é injusta e violenta, e seja na luta política, etc. Mas é isso, muitas vezes não é uma escolha estar ali no fronte de luta. Eu queria saber, então, você pode falar um pouquinho sobre as inspirações e esses simbolismos do filme? Sei lá, é um projeto que eu e a Maria, a gente desejava um filme de ação assim na nossa vida, né? Já há algum tempo, já desde o do Lili a Ex, que a gente pensa em fazer coisas radicais junto, a gente se retroalimenta com a ousadia, com as coisas que vão empurrar aí essa linha da normalidade. A gente às vezes é tão corajoso que a gente fica até ruborizado, assim. E o Duda percebeu isso também na nossa levada, entrou perfeito nessa onda também. Eu aproveito que o filme tem a perspectiva da Joana, perspectiva feminina, num mundo tritamente masculino, que é o mundo dos motoboys, e que é o mundo dos policiais também, que é um mundo opressor e masculino ainda. E que é o mundo de forma geral. Que deveria ser habitado e transformado cada vez mais pelas mulheres. E eu pego referências e emulo essas referências sem muito pudor, que eu tenho referências como Hitchcock, como Brian De Palma, tem referências como George Miller, o próprio quadrinista Frank Miller influenciou bastante na gente. Só que ter a referência feminina em cineastas como Brian De Palma e Hitchcock, que tiveram a misoginia como norte conceitual do trabalho deles, eu acredito bastante nesse movimento enquanto diretor. Eu pegar a técnica e os elementos narrativos de suspense e estabelecidos e feitos pelos mestres do suspense, só que inverter a perspectiva de olhar nossa para uma perspectiva de olhar feminino, sabe? Isso é algo que me impregnou fazendo esse filme, e a gente usa, ela quebra a perna e anda igual, parecido com o Mad Max, sabe? Ela vai em slow, parecido com o Brad De Palma, a manga dele rasga, igual do Hitchcock, e cai. Então, eu vou em busca de todas essas homenagens e referências, talvez querendo dizer, vamos continuar usando os grandes mestres do cinema, mas vamos mudar a orientação da mensagem do que eles faziam, que se tornou antiga, que se tornou machista, misógina. A gente não vive mais numa época assim. A gente deve fazer isso, mudar essa perspectiva e deve participar da construção de um mundo mais feminino. Mas eu não tenho pudor em usar minhas referências e fazer os simbolismos clássicos do cinema de ação e de suspense, sabe? Até minha homenagem ao Hitchcock, que eu sou apaixonado pela vida toda a esse cinema visual. Então tem muitas cenas, um pouco de diálogo, tem muitas cenas muito construídas, né? E que eu adoro a cena da faca com os tomates, assim, eu acho uma cena muito legal. A gente não podia mostrar sangue, né? Porque é 12 anos, então os tomates caindo na escada simbolizam esse sangue que a gente não poderia mostrar. Então tem várias piras minhas nesse filme, muito divertida, e que eu tive liberdade tanto da Mixer como do João Daniel, e tive a coragem dessa atriz e desse ator que está aqui, né, para me ajudar a fazer. Engraçado você falar essa metalinguagem de você utilizar de um cinema que é tradicionalmente muito protagonizado por homem, que é filme de ação, e esse conteúdo mais heróico, através de uma narrativa feminina, porque eu estava pensando mais cedo numa pergunta para fazer para Maria, que direcionasse para uma mensagem para as Joanas do Brasil, que inclusive eu quero que você mande alguma mensagem, e aí eu pensei de perguntar como foi fazer as cenas de ação,
E depois eu fiquei refletindo, cara, ninguém perguntaria isso pro Keanu Reeves, sabe? Virar pra ele e falar assim, como é que foi fazer uma cena de ação? Eu falei, então não vou perguntar, tipo, foi incrível, ela fez e tá lindo, tá ótimo, eu não preciso saber como foi. Eu acho que é um processo de desconstrução até pra gente mesmo, assim, né? Tipo, eu não quero saber. Foi, porque ela fez, então tá feito, sabe? Eu não preciso saber do processo disso. Maria, eu só queria que você mandasse uma mensagem do lugar emocionante que é entregar uma Joana tão incondicionalmente guerreira, que não se cansa e no final dá um berro ainda, porque, enfim, não tá sozinha. Queria que você, no seu lugar de não estar sozinha, mandasse uma mensagem para as Joanas do Brasil. Eu acredito que o filme é a própria mensagem, né? O filme fala por si, e como a gente falou aqui bastante sobre as metáforas, as analogias, é isso, assim, a gente criou, claro, um universo, uma realidade de ficção inspirada nos quadrinhos e com todas as inspirações do Luiz, mas a Joana é essa mãe solo, que trabalha, que está numa profissão que é precarizada, né, cada vez mais nesse momento também, e que precisa pensar um dia depois do outro para ter a sua grana, a sua forma de sustentar seu filho, sua família, e que é atravessada por uma série de violências. No filme também são violências físicas, mas a gente pode trazer para a realidade das violências psicológicas, violências domésticas, as violências que a gente sofre também no meio profissional. Então é uma mulher comum, mãe solo, como tantas, que também a gente, como o Luiz falou, constrói essa cidade que ela é um pouco distópica, a gente não entende muito a origem de classe, né, da Joana, etc., mas como muitas mulheres, independente da classe, independente, enfim, da raça, são atravessadas por essas séries de violências e mesmo assim tem que continuar trabalhando, tem que estar no dia seguinte cumprindo a sua demanda para poder sustentar a sua casa, sustentar seu filho e seguir a sua vida. Então, o filme, como a gente falou no começo, é essa mensagem, assim, é essa força de incentivo mesmo das mulheres também poderem se reconhecer de alguma forma nessa tela, se reconhecer nessa personagem, entender que existem formas de lidar com essas injustiças que são estruturais e continuar lutando, assim, sua batalha diária. Mas também, como você falou, assim, acho que essa mensagem do final, ela é muito sobre a gente reconhecer a força do coletivo. Nem tudo não precisa ser feito sozinha, porque o problema é estrutural, né? As violências, elas acontecem por conta de uma questão estrutural. Então, quanto mais a gente se conecta com o coletivo, quanto mais mulheres se conectam com outras mulheres, mais a força, enfim, o resultado da luta é eficaz. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Espero que muita gente assista o filme e que seja incrível o retorno para vocês. Obrigada. Obrigada, Cris. Adorei saber que você gostou. Amém. Adorei também, Cris. Muito legal. Valeu. Garota da Moto. Breve, exclusivo nos cinemas.